Graça e paz. É com muito prazer que nós estamos aqui mais uma noite, reunidos no nome precioso de Jesus, para prestarmos culto ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. E para começarmos, essa palavra, eu gostaria de em Efésios, Epístola aos Efésios, amém? Que diz assim, nele em quem, igreja? Cristo, em Cristo. Digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Vamos orar, abaixem suas cabeças. Pai, nós te louvamos, Senhor, já por aquilo que o Senhor quer fazer. Te louvamos pela tua palavra, Senhor, que ela é viva, Senhor, e ela traz respostas aqui hoje, Senhor. Ela não mudou. O seu poder continua efetuando em nós. Deus, eu oro para que haja liberdade no nosso meio, que haja o teu fluir. Espírito Santo de Deus, tu que tens o poder de vivificar essa palavra nos nossos corações, opera grandiosamente nessa noite. Queremos ser ministrados, temos fome, temos sede. Oh Jesus, queremos te conhecer. Revela-te, manifesta-te como tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és perfeito. Queremos te adorar na beleza da tua santidade e prestar-te verdadeiro louvor através das nossas vidas, através dessa palavra vivida e praticada nas nossas vidas. Assim nós oramos, pedindo a tua bênção, no nome de Jesus. Amém, amém. Amados, Deus tem vontade, como nós vimos aqui, a palavra fala isso, foram criadas a partir da sua vontade. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. Assim como nós nos relacionamos com um amigo, com alguém querido, nós descobrimos hábitos, costumes, o que gosta, o que deixa. Então, isso atiça o teu coração de saber que o teu Criador tem vontades. Jesus dizia, que a sua comida era fazer a vontade do Pai. Olha que coisa interessante. Tão conectado que ele estava no propósito de Deus aqui na Terra, que o tempo todo ele queria cumprir a vontade de Deus. E mais do que isso, além de vontade, ele tem um propósito. Nada que Deus fez, eu quero te dizer, ele fez, para te dizer isso, igreja, que a tua vida tem um significado que vai além do que talvez você possa imaginar. Talvez você ainda não tenha entendido. E ora a Deus para que nessa noite ele venha despertar algo que está adormecido, ou talvez obscuro, ou talvez responde, e por não saber, não fluímos, não correspondemos a esse propósito. Ontem fui levar meu filho na barra, que ele está fazendo lá o treino de futebol, americano. E a gente teve que dar uma carona, porque não conhece esse aplicativo maravilhoso que já salvou muitos aí no trânsito, Hoje em dia você não precisa parar para perguntar onde fica, é só você aplicar, colocar lá o destino e o Waze te leva no destino correto, exatamente aquele que você tem vontade, que você precisa chegar. E à medida que acho que vários aqui já tiveram essa experiência. Quando você entra numa rota, às vezes você não enxerga direito aquela setinha, para entrar na próxima rua, você entra na rua anterior, aí ele refata, Você entrar numa via expressa, então, misericórdia. Até você encontrar um retorno,
o tempo, né? Aquele tempo anterior, que é para você chegar no destino final, ele vai sendo adiado. Ele vai sendo adiado. Rapaz, Deus falou comigo exatamente nisso. A gente ali mexendo no Waze, entrando em ruas erradas, que ia levar a gente lá dentro da cidade de Deus. Meu Deus, e foi exatamente aí que Deus trouxe essa palavra no meu coração. Porque Deus é muito mais, né? Claro, vocês entendem essa exemplificação que eu dei para vocês, né? Deus tem muito mais interesse que você chegue no destino final do que você mesmo possa imaginar. Mas as rotas, as escolhas os caminhos que nós vamos tomando, às vezes, distantes da vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, vai adiando, vai adiando. Israel adiou por 40 anos um caminho que era para chegar em dias, amados. Quanto tempo mais você quer adiar para atingir o propósito verdadeiro de Deus para a tua vida? Quanto tempo mais? Quantas escolhas erradas mais? Quantas furadas a gente tem que entrar para a gente descobrir que estava, meu Deus, estou indo numa direção completamente oposta. Que seja hoje, queridos. E que Deus esteja mudando rotas. Que Deus esteja corrigindo o curso das vidas, das nossas vidas. O importante é chegarmos naquele lugar que Ele espera que todos nós possamos chegar. Amém? Eu quero te dizer, o teu destino é o céu e a tua origem é o céu. Se você não entendeu isso, você vai viver muitas crises, muitas ainda. Que nós possamos encontrar esse lugar. Amém? Amém. E aí, abra lá em Atos capítulo 5. Então, Deus colocou isso. Na realidade, a gente já vem falando sobre isso na quinta-feira com as mulheres. Deus derramou uma graça aqui no nosso meio, falando sobre Raabe. Raabe, uma mulher, meu Deus, eu olhei para Raabe de uma maneira que eu nunca tinha olhado antes. Parece, sabe quando Deus estica assim a palavra? Quinta-feira eu acho que foi isso que ele fez. E a gente viu que aquela mulher, foi levada dos muros de Jericó que estavam condenados, a ruir, vir abaixo o hall da fama, para Hebreus capítulo 11, uma mulher que fez diferença. Assim como Deus reescreveu a história daquela mulher, Ele quer reescrever a nossa vida. Não importa do buraco que você tenha saído, não importa onde você se meteu. Rapaz, Deus pode e Ele quer te levar a esse lugar. Em Atos 5, falando sobre propósito, Vamos lá, Atos 5, versículo 34. Conhecendo o texto, o fogo estava caindo, já tinha, os discípulos já tinham passado pelo Pentecoste, a vida deles jamais voltaria a ser a mesma como era antes oprimidos, antes medrosos, antes tímidos, agora eles estavam numa intrepidez, sinais, prodígios e maravilhas se cumprindo, porque esse era o propósito, era o chamado, sabe? Isso tinha sido falado antes, e eles estavam ali fluindo, eles estavam correspondendo, E aí vem os impedimentos. Quero falar para você, se você ainda não entendeu, sempre haverá impedimentos. Sempre haverá impedimentos. E tentam paralisar aqueles homens, mas eles falam ali algo, ou tentam calar, para que eles não levassem aquela mensagem e que a mensagem que eles pregaram lá atrás, há 2000 anos, não chegasse até nós e não incendiasse ainda os nossos corações. Mas eles falaram algo poderoso no capítulo anterior, que não podemos o quê? Não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Importa obedecer a Deus e não a homens.
Eles estavam, assim, muito sintonizados com o propósito do céu. E aí, prendem os apóstolos, né? Querem paralisar, vamos cortar, vamos, né, pôr fim nisso aqui. E aí esse homem se levanta, Gamaliel, já ouviu falar dele? Versículo 34. Levantando-se, porém, no sinédrio, certo fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que por um momento levassem para fora os apóstolos. Então lhes disse: israelitas, tenham cuidado a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Algum tempo atrás, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos atrás de si, mas também este morreu. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Por isso vos digo, deixai em paz esses homens, libertai-os, pois se este propósito ou esta obra é de homens, fracassará. Mas se é de Deus, não podereis contra ela, para que não aconteça serdes também achados lutando contra Deus. Aleluia! Primeira coisa, cutuca a pessoa que está do teu lado, ou na sua casa. Você não vai morrer, meu irmão. Você não está seguindo Teudas, você não está seguindo Judas, o Galileu. Você está seguindo o autor da fé, aquele que venceu, aquele que reina, aquele que veio, aquele que há de vir, aquele que ressuscitou. Por isso nós estamos aqui, queridos, vivos, respirando. Louvamos a Deus por isso, pelo milagre da vida. Amém? Então, ele mostra aqui, né, quando você lê o texto, e essas informações todas, né, não precisa ir muito além. Se você quiser estudar mais, sei que tem uma galera aqui com fome de ensino, né, você vai encontrar na história dos Hebreus, Flávio José fala sobre esses dois, né, falsos messias, digamos assim, que eram figuras políticas, né? Eram figuras que se levantaram contra o domínio romano. E muitos estavam esperando que Jesus fizesse exatamente, que viesse na mesma batida. Mas não era esse o propósito do céu. E por não entenderem o propósito, se perderam a primeira vida. Perderam a primeira vida. E se nós, como igreja, não entendermos o propósito que foi nos dado como igreja, nós poderemos perder a segunda vida. Assim como os judeus perderam a primeira. Amém, amados? Isso é muito sério. Então, nós precisamos entender isso. Qual é a obra que nós estamos fazendo? É a obra de Deus ou é a obra dos homens? Porque se for dos homens, vai perecer. Pode, sabe, trazer um entusiasmo, como certamente deve ter trazido ali na vida daqueles que seguiram esses dois. Mas vai chegar um tempo que não vai dar em nada. Vai murchar, vai acabar. Mas se você está seguindo, ouça isso, o propósito de Deus, se você está fazendo a obra de Deus, querido, ninguém poderá te impedir. Impediram os apóstolos, não impediram que essa palavra chegasse até nós, porque essa obra é de Deus. Nós precisamos entender isso, porque às vezes a gente quer fazer a obra dos homens. A obra dos homens, ela tem um aspecto interessante, né? A obra dos homens, ela pode nos atrair nos métodos, mas deixa eu te falar, chega uma hora que fica muito sem graça, sem vida, sem um espírito, queridos. Agora, quando a obra é de Deus, ainda que você esteja sendo perseguido, ainda que você esteja vivendo tribulação, ainda que você, quero te dizer, nada absolutamente pode te paralisar. Por quê? Existe um propósito genuíno atrás disso.
Então, nós precisamos nos questionar. Nós precisamos saber qual é a guerra que nós estamos guerreando. Estamos guerreando a guerra de Deus. Estamos, sabe, como é que eu posso dizer, numa linguagem futebolística falando, né? Estamos fazendo gol contra. Jesus falou isso, aqueles que não ajuntam comigo, espalham. Então, indiretamente, além de não fazer, além de não fluir dentro do propósito de Deus, a gente pode estar fazendo oposição, resistência. Gamaliel foi um grande mestre e ele mal sabia que um aluno seu, quem? Um aluno seu, muito tempo depois, achando que estava indo na rota certa, um dia, meu irmão, entrou no caminho de Damasco. Aleluia! E aquele que é vivo, aquele que ressuscitou, se revelou. E somente dessa maneira poderia trazer uma transformação profunda naquele homem que antes era um assassino. Antes era perseguidor da Igreja de Cristo. E depois dessa experiência, depois desse encontro, se tornou perseguido. Tamanha foi a paixão, tamanho foi o propósito que ele recebeu de Deus e cumpriu na íntegra, querido. E não se contentava com menos do que chegar ao conhecimento de Deus. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, mas tem muita coisa pela frente ainda. Às vezes a gente fala, né? Então, voltando à questão, qual é a guerra que nós estamos enfrentando? Você tem certeza que essa guerra é a guerra que Deus quer que você lute? Você está com as armas certas? As nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Às vezes a gente quer enfrentar as guerras de Deus com armas carnais. Você vai ser derrotado, querido. Preste atenção nisso. Quais são... você tem feito aliança com quem? Nessa guerra, quem está do teu lado tem o mesmo propósito? Está lutando ou está num cabo de força? Você está indo para um lado e a pessoa está te puxando para outro ou te puxando para trás. Preste atenção nisso. Quem não lembra de Josafá, o grande homem de Deus, grande filho de Asa, grande rei de Judá, teve um momento infeliz da sua vida que ele sobe para a guerra juntamente com quem? Acabe. Isso fica em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 18. Eu sei que você conhece o capítulo 20, né? Quando ele tem uma vitória maravilhosa, mas tem luta. Mas no 19 ele vai para a guerra com Acabe vai fantasiar. Olha isso, pior coisa, pessoas que não têm princípio. Quem está lutando junto contigo nessa guerra? Preste atenção. E aí, quando ele volta, né, Deus dá um grande livramento para ele, né? Quase que ele é morto em batalha. E aí ele clama, e aí ele consegue o escape. Mas quando ele volta, eu acho fantástica essa passagem. Depois é porque a gente vai ler vários textos, né? Senão a gente vai sair um pouquinho. Quando ele volta em casa, né, o profeta está esperando ele. Eu imagino a cena assim, atrás da porta. Uma palavra de repreensão. Devias tu ajudar o ímpio, amar aqueles que odeiam o Senhor? Josafá, e essa consequência, né, e essa atitude trouxe consequência, que a gente vê no capítulo 20, quando 3 inimigos se levantam contra ele. Mas Deus é fiel, conhecia o coração de Josafá. Então, amados, às vezes a gente entra em guerras que Deus nunca pediu para que nós entrássemos. E vamos nos enfraquecendo, e vamos nos desgastando, e vamos, sabe, cansando desnecessariamente. Qual é a rota? A rota errada, a rua errada que você entrou, e como eu falei antes aqui do Waze, dei o exemplo do Waze.
Quando você olha para o ministério, homens, né, como Daniel, fantástico. Você vê a história de Daniel, um livro, o propósito do livro de Daniel é mostrar a soberania de Deus. A despeito de reinos, né, ele passa por várias, né, transições. Ele não serve apenas a um rei. Começa a história ali com Nabucodonosor, mas depois passa, né, para Belsazar, depois para Dario, e Daniel colocou um propósito no seu coração no primeiro capítulo. O propósito de Daniel era não se contaminar, a despeito de estar numa terra idólatra, pagã. Ele colocou, eu não vou me contaminar. Ele estava fluindo com Deus, tinha colocado estrategicamente aquele homem ali para fazer toda a diferença. Amados, mudam os reinos e aquele homem permanece. Uma coisa linda, né, que não sei onde está, quando Belsazar, a parte da escrita da parede, né, que vai atrás, que ele ouve falar de Daniel, que tinha feito proezas, né, no passado. A história de Daniel ficou, e assim Deus na nossa vida. Aquilo que você faz hoje, eu quero te dizer, tem que deixar uma referência para aqueles que virão depois de você, para os teus filhos, sabe, para as pessoas que te conhecem, para as pessoas que vão ouvir o Evangelho através de você. Então, Daniel foi uma referência. Quando Belsazar chega para ele e pergunta, tu és aquele? Tu és aquele mesmo Daniel? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é a mesma pessoa? Quando você recebeu o Evangelho, quando você estava queimando de paixão por Cristo? Se eu fizer essa pergunta para você, a resposta, como foi para Daniel, pode ser igualmente. Você está queimando do mesmo jeito, que nada mudou. Pode ter mudado, né, as lideranças, pode ter mudado os ministérios, pode ter mudado o governo, mas o propósito de Deus de não se contaminar continua fluindo no teu coração, ardendo no teu coração. Que coisa linda essa constância. Assim que eu quero para a minha vida. Eu peço isso para Deus. Ele tinha ali, ele estava fluindo exatamente dentro do propósito do céu. Quando a gente olha para Esther, uma mulher que Deus colocou no lugar certo, mas num momento ela deu uma bobeada, né? Ela se distrai. Um local, ela estava no palácio onde todas as ordens, tudo, né, os editos, os decretos partiam dali. E estava sendo questionado, né, o futuro dos judeus. Ou seja, um grande, né, holocausto estava sendo ali maquinado. Ela estava ali muito perto, mas tão longe. Deixando de fluir. E Deus usa Mordecai ali de uma maneira tremenda e chega para ela e fala assim, olha só, se você se calar, quem lembra do texto? Deus vai levantar outro. Fala para a pessoa que está do teu lado, se você se calar, Deus levanta outro. Sabe? Infelizmente, somos substituídos. A palavra de Deus fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, poucos correspondem. E poucos ainda, né, permanecem. Então ele fala, ele chama, ele traz ela à realidade. Olha só, quem sabe não foi para essa hora que Deus te colocou ali, e aquilo recorda. Glória a Deus por isso. Às vezes nós podemos estar assim, meio adormecidos, meio pandemia, tanta coisa, né? Podemos estar distraídos, mas eu oro a Deus que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa dar esse sacode na tua vida, assim como deu em Esther e deu uma virada. Deu ou não deu, queridos? Vidas estavam em jogo. Eu quero te dizer, o teu posicionamento pode tanto influenciar vidas, sabe? Para viver o melhor de Deus, como pode influenciar vidas para a morte. Olha isso, a responsabilidade do nosso testemunho.
Deus nos chamou para ser testemunhas fiéis. Precisamos entender isso. Que é nada sobre você, é tudo sobre Ele. Você tem um papel a cumprir, tem um propósito. Muito foi empenhado para que você estivesse aqui, para que você fosse livre, para que você vivesse essa tua liberdade. A gente tem que valorizar isso. É com muito temor e tremor que eu falo isso, amados. Amém? Todo mundo aqui tem micro-ondas. Sinceramente, levanta a mão quem usa aquele negócio. Não, mas na sua. Gente, lá em casa é para guardar pão e para esquentar prato de e é para esquentar a comida, que a gente fica com preguiça de esquentar todas as panelas, aí você bota tudo ali, bota em 1 minuto, beleza, né? Mas deixa eu te falar, o micro-ondas não foi feito só para isso. Você usa 10% da potência daquele eletrodoméstico. Isso te diz alguma coisa? Existe um potencial muito grande dentro de cada um de nós, amados. Você não pode se contentar em viver só 10% daquilo que Deus sonhou, daquilo que Deus planejou para a tua vida. Preste atenção, a palavra de Deus fala que se o sal se tornar insípido, para nada presta. Como trazer o seu sabor de volta? Antes é jogado fora e é pisado pelos homens. Que palavra dura, amados, mas hoje é dia de ceia. Hoje é dia de nos assentarmos na mesa, de pedirmos para Ele lavar os nossos pés, de nos arrependermos de todo o nosso coração. Eu quero te dizer isso, que existe um chamado maravilhoso na tua vida para ser sal, para ser luz, para fazer diferença. Eu quero te dizer, nós somos epístolas vivas. Nós somos epístolas vivas. Deus está escrevendo a nossa história através das nossas atitudes, através do nosso testemunho. Não se contente com pouco, ouse a ir além, a completar o processo, a chegar no destino final. Amém? Que é a tua soberana vocação, que é em Cristo. Abra em Atos 14. Aleluia! Está quente aqui. É, Jesus. É tudo sobre você. Amém? Texto muito conhecido. Atos 14. Ai, Jesus. Não é Atos 14. Amém. Vamos lá. Eu sou o caminho, a verdade. Por que eu botei Atos? Será que é João 14? E eu botei o caminho, a verdade e a vida. Me ajuda aí. Universitários. João 8. Aleluia. Amém. 8. Amados, procurem aí para mim. Por isso que eu pedi. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? João 14, 6. Ok? Aleluia! Vamos lá, deixa
2 do mundo, 1 ao 6. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, Jesus, ele não veio só para cumprir o propósito de Deus. Jesus não veio só para nos resgatar, mas ele veio também para abrir um caminho. Ele veio para nos guiar através da sua vida, através das suas palavras. Toda a sua vida, todo o seu viver foi um caminho a ser seguido, que ele deixou para cada um de nós. Cada um de nós. Antes de Jesus, muitos poderiam dar desculpas, né? Mas Paulo ali no Areópago, ele fala algo, né, que Deus não levou em consideração o tempo da ignorância. Mas hoje, ou seja, 2000 anos atrás, ele manda agora que todos se arrependam. Esse é o caminho. Jesus nos mostrou o caminho para ser seguido. E aí, eu não sei se vocês viram, né? Alguém colocou um videozinho no grupo que eu achei muito interessante, da mentira e da verdade, uma parábola. Que foi a Luciana. Eu achei tão interessante que a mentira e a parábola mergulharam, né, num poço, e aí a mentira sai e carrega as vestes da verdade. E a verdade sai por aí, né, nua, e as pessoas olham, evitam, né? É muito interessante, gente. Procura lá. Esse vídeo foi, assim, fantástico. Achei. Jesus falou que ele era a verdade. No momento que ele estava sendo ali questionado por Pilatos, sendo interrogado, quando Pilatos chega para ele e fala, tu és o rei, tu dizes, para isso eu vim, para dar testemunhos, aqueles que são da verdade, ouvem a minha voz. E em seguida Pilatos pergunta, então, o que é a verdade? A partir desse discurso de Jesus, ele está interessado em livrar Jesus. Ele apresenta Barrabás, ele apresenta uma outra opção, porque ele sabia que Jesus não tinha culpa. Lembra desse texto? E aí, qual era o propósito de Deus? Ele ser livre? Era ir para a cruz o tempo todo, amados. O tempo todo era ir para a cruz. E na cruz a gente vê um cenário fantástico. A gente olha ali várias pessoas em volta da cruz. Os religiosos, os guardas, as mulheres. Mas tem uma cena interessante, que eles estão ali disputando, né? Eles estão sorteando as vestes de Jesus. Aquele que era a verdade. Aquele que veio ao mundo. Você sabia que Jesus morreu? A crucificação, né, os romanos crucificavam nu. Eles deixavam a vergonha exposta. Esse era o opróbrio, né? Então você imagina, além de todo aquele sofrimento, além de toda aquela dor, ele ali nu. Da forma como ele veio ao mundo. Nu. E os homens ali embaixo, né, disputando as vestes de Jesus. Isso daí também daria uma outra pregação, porque as vestes de Jesus tinham muito a falar, né? Mas a sua nudez nos cobriu, amados, nos revestiu.
Mas muitos, para olhar para Jesus, eu quero dizer, as pessoas precisam querer a verdade. É triste a gente perceber isso. Existem pessoas que querem a mentira, como aquela parábola fala. Preferem as vestes, a mentira com as vestes de verdade. Muitos pegam a palavra, né? Ou seja, as vestes, não a palavra na sua essência, e tentam manipular a seu favor. Vocês já conheceram isso? Tem até uma série terrível, não sei se vocês já viram essa série, que o Conto da Aia, que é uma sociedade, enfim, eles usam a palavra de Deus totalmente distorcida para fazer atrocidades, completamente indo para um caminho. Não basta basta a gente lembrar quando a serpente tentou Adão ali no jardim do Éden. Amados, foi com o quê? A palavra. A palavra, amados. João 8:32, abre aí. João 8:32. É a verdade mesmo que nós queremos seguir. A verdade nua e crua, ainda que doa. Ainda que não seja a nossa verdade. Ainda que não nos favoreça. É essa verdade, é esse caminho que você quer seguir até o fim. É isso mesmo que você está decidido. João 8, muitos, né? A gente conhece muito essa passagem, né? É muito citada, lindo. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem uma outra tradução que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas na realidade, né? Esse então, esse ele está ligado ao versículo anterior. Esse versículo, ele não se desvincula do anterior. Ele é uma consequência, já prestou atenção nisso? Do anterior, que disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para conhecer a verdade, você precisa permanecer na palavra. Você precisa ser um discípulo de Cristo. Você precisa seguir a Jesus. Você precisa priorizar Jesus. E aí a verdade, ela flui, querido, com águas cristalinas. Não dá para se esconder. É uma consequência. Jesus é o caminho, é a verdade e Ele é a vida. Que nós possamos buscar a verdade. Quando você termina, esse capítulo é interessantíssimo. Quando você vai lendo mais adiante, você vai vendo que o assunto vai esquentando. Jesus estava falando ali para aqueles que criam nele. Quantos creem no Senhor Jesus? Mas o discurso o assunto vai inflamando e até chamar eles de filhos do diabo, porque o diabo sempre foi da mentira, eles falam. E os caras pegam pedras por quando Jesus fala que antes que Abraão nascesse, eu sou. Essa é a verdade. O mundo tentou calar, tentou apedrejar, mas eu quero te dizer, não conseguiu abalar. Essa verdade ainda pulsa dentro de nós, amém? A vida, ele veio para nos dar vida e vida em abundância, amém? Que tipo de vida abundante você pode ter longe do propósito, longe do centro da vontade de Deus, irmãos? Que vida abundante é essa? Fala para mim. Que vida, que proposta é essa que Jesus fala isso? A gente estava vendo, né? Olha, a gente teve alguns hábitos agora nesse período de quarentena, né? Documentário, meu Deus do céu, né? Tem cada coisa maravilhosa. Mas como é bom a gente estudar, como é bom a gente aprender, como é bom, sabe, você se informar, reconhecer, puxa, como... E, né,
essa semana a gente estava vendo ali, né, sobre uma situação que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Eu não conhecia, que na Rússia eles tinham ali um instituto, um instituto da indústria das plantas. Tinha um homem, um cientista, né, um geneticista. Paola, que é bióloga, deve conhecer essa história. Ele viajou os 5 continentes, ele estava preocupado, ele tinha um propósito que queimava no coração dele. Era atender, alimentar a humanidade. Né? Ele queria acabar com a fome. Né? Então o cara era meio, né, ele tinha essa utopia, o cara era visionário e ele empreendeu esforços. Gente, estuda, Nikolai alguma coisa assim, mas procura saber essa história. E ele faz várias, ele coleta sementes de todos para fazer, né, os cruzamentos, para que as sementes, né, elas mais até 300 mil sementes, para que essas sementes elas pudessem produzir mesmo a despeito das condições climáticas. E a União Soviética estava passando por isso, muitos estão morrendo de fome. Aí o que acontece? Estoura a Segunda Guerra Mundial, eles entram ali, mas esse cientista ele tinha 12 ajudadores, que eles abraçam a causa, rapaz. Eles vão dos porões daquele instituto, eles fazem barricadas e eles protegem mais de 370 mil sementes. Detalhe, eles sofrem um cerco de 900 dias, né, dos nazistas, e eles morrem de fome. Mas eles ali, protegendo aquelas sementes. As sementes que no pós-guerra daria alimento para muitos. Muita coisa que a gente come hoje foram essas pesquisas que eles guardaram com a vida. Que história linda, Matos. Como é bonito você ter um propósito assim digno, sabe? Que não esteja visando apenas você, o teu benefício. Está entendendo o que eu quero dizer? Mas em prol do outro. E quando você vai, porque todos nós, né, temos um dia para chegar e um dia para sair dessa vida, você deixa um legado. Você deixa algo. Você pensou naquele que vai vir depois de você. Sabe, você passou o bastão. Isso é lindo. E pensando nisso, olha aí, João 12. Vamos encerrando por aqui, né, na última passagem. João 12. Aleluia, Jesus. Oh, ele é o propósito de Deus. Nele nós existimos. João 12, versículo 23, fala assim: Jesus respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, a perderá. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, a guardará para a vida eterna. Aquele que me serve deve seguir-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Amados, aleluia! O grão de trigo teve que morrer. Esse era o propósito. A semente, quando vai para debaixo da terra, ela germina, ela fecunda a terra e ela produz fruto para alimentar aquele que tem fome. Você tem fome? De que você tem fome? De que você tem sede? Eu quero te dizer,
que nisso ele foi glorificado. O Pai glorificou o Filho. Como? Através da sua morte. Não foi vencendo lá o Império Romano, não foi através de poderio bélico, não foi através dessa força. Amados, o propósito é perfeito, o plano de Deus é infalível, nunca poderia dar errado, porque Ele se colocou nas mãos do Senhor. Ele cumpriu todo o propósito por amor a mim, por amor a você, querido. E nós podemos ter vida, porque Ele morreu. Oh, aleluia. Jesus, mais adiante, Ele fala assim: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue, não poderá ter vida em si mesmo. O que Jesus estava falando com isso? Para sermos canibais, para nos conformarmos com o seu sacrifício. Quero te dizer que se você não entendeu que viver o Evangelho é viver uma vida de abnegação, está incluindo sacrifício, porque Ele se sacrificou, mas existe recompensa maravilhosa, não após morte, mas em vida. A promessa dele é que Ele se manifestaria. Eu quero te dizer isso, amados. Talvez o que você está vivendo, sabe, possa parecer que vai muito além da tua carne, muito além das tuas forças, mas se você lembrar do que Ele fez para você, por você, você encontra força para sacrificar essa vontade, esse desejo de vingança, esse desejo de alimentar, mas você percebe que você precisa ser o alimento. Ah, Jesus, baixa a sua cabeça, eu quero orar por você, enquanto nós vamos pegar a ceia para distribuir. Ouça esse louvor. Oh, Jesus. Tua humildade em mim. Se eu viver tudo que tenho, sem troca do amor eu faria. Obrigada, Senhor, pois o amor não se compra, nem se merece o maior se ganhar. De graça recebe, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu amado é tudo, mas quero ele. Tu és o princípio, tu és o meio, tu és o fim, tu és o propósito do meu viver. Jesus.
vida eterna é essa, é te conhecer. Esse é o propósito, querido. É nesse lugar que Deus quer que você chegue. Não aceite ficar na metade do caminho. Não aceite ir na rota errada. Eu quero te dizer, se nesse momento você se encontra distante desse lugar, desse propósito que Deus quer para a tua vida, olha onde você está. Olha onde você está. Abaixa a tua cabeça. Peça ao Senhor, Senhor, assim como foi com Saulo, Pai, que seja na minha vida, assim como o Senhor me encontrou naquele caminho de Damasco, o Senhor me encontrou nessa noite, e eu não abro mão, Senhor, de Ti, Senhor, eu não abro mão, Senhor, de viver o meu propósito na plenitude, eu não abro mão dessa vida abundante, porque a vida que eu estou vivendo, Senhor, não é a vida que o Senhor sonhou para mim. Entra, Jesus, com providência. Eu entrego a Ti tudo, Senhor. Eu entrego a minha vida, eu entrego a minha família. Eu entrego, Senhor, os meus pensamentos, Senhor, as minhas atitudes. Eu não quero mais viver para mim. Eu quero viver para Ti. Porque aquele que come da Tua carne e bebe do Teu sangue viverá por Ti. Esse é o meu propósito. Ajuda-me nas minhas fraquezas, nas minhas necessidades, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, liberta, Senhor. Liberta aqueles que se encontram presos em cadeias, na mente, Deus. Que a Tua verdade resplandeça, Senhor. Resplandeça a Tua luz, Senhor. Oh Deus, e que tudo se faça novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós consagramos a Ti. Consagramos a Ti esses elementos, Senhor. Lembrando daquele sacrifício, Deus. Lembrando, Senhor, das Tuas palavras, Senhor, das Tuas promessas, Senhor. E cumprindo, Senhor, aquilo que o Senhor pediu que fizéssemos, Senhor. Tamanha importância desse gesto, Senhor. Deus, consagramos esse pão, Senhor. E declaramos, Senhor, liberdade. Mesmo, Senhor, do pão, Senhor. Aqueles que estiverem, Senhor, por algum momento, Senhor, passando por problemas com vícios, Senhor, passando problemas, Senhor, familiares, Senhor, sendo atribulados, Senhor, perturbados, Pai, que sejam libertos em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor, o cálice da nova aliança, Senhor. Senhor, que é o Teu sangue derramado, simbolizado aqui, Senhor, pelo o sumo, Deus. Senhor, se houver enfermos no nosso meio, que sejam curados, porque lembramos de Isaías 53, que diz, pelas Suas pisaduras, nós fomos sarados. Senhor, nós unimos a nossa fé à promessa dessa palavra e profetizamos cura, 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 em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sua amor se compra, merece, merece, o amor se ganha, de graça não recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Santo, santo, santo é o Senhor. Seja exaltado. Seja exaltado, Senhor, no nosso meio. Passeia, Deus. Continua ministrando, Senhor, nos nossos corações. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, nós te adoramos, te louvamos, Senhor. Tu, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada porque nessa noite houve mudança de rota, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Vai trazendo, Senhor. Vai trazendo os planos, os projetos que estavam engavetados, Senhor. Vai trazendo a memória, Senhor. Tu és a verdade, Senhor. Nós queremos a verdade. Chega de engano. Chega de engano, Deus. O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Isaías 61, versículo 10 fala assim: eu me regozijo muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, pois Ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de retidão, como um noivo que se adorna com um turbante e como a noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar retidão, louvor perante todas as nações. Queridos, você foi feito para um propósito ilustre, como nós começamos esse culto, e o propósito é para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Tudo que você fizer é para o louvor da sua glória. Alegre-se no Senhor, resolve de Deus, aleluia, aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia.